Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Pilates, né? A gente já falou sobre exercícios, vocês já tiveram um outro vídeo que eu enviei para vocês, né? Sobre quem é o Joseph, né? E hoje eu venho aqui falar para vocês, tô até num outro cenário, né? Para falar para vocês sobre o que é o Pilates em si, né? A gente já conheceu o Joseph, quem desenvolveu esse método, e hoje eu tô vindo aqui para falar para vocês então sobre o método, né? O que é? Então, o método Pilates, ele foi desenvolvido pelo Joseph, né? E no início ele nem chamava Pilates, né? Foi batizado com o nome dele depois dele morrer, na verdade. No início, a técnica, né, o método se chamava contrologia, que é uma forma, um jeito de fazer atividade física. Então ele desenvolveu originalmente 34 exercícios fundamentais no mat, que a gente chama, né, no solo. E com o passar do tempo ele foi desenvolvendo e adaptando esses exercícios para os aparelhos que ele desenvolveu, que hoje em dia são 4 aparelhos básicos do Pilates, depois tem alguns outros que são acessórios, né, aos aparelhos. Mas todos os 34 exercícios eles foram sendo adaptados e as suas variações para cada um dos aparelhos, mas originalmente são 34 exercícios que levam ao praticante, né, quando bem executado e bem orientado, a desenvolver um completo controle sobre o seu corpo e a sua mente. Segundo Joseph, a mente esculpe o corpo, né? Então, a mente alcança, o corpo alcança o que a mente acredita, né? Então, fazer essa conexão. E os exercícios, né, e o método foram desenvolvidos a partir de observação dele de movimentos dos animais, das artes marciais, da yoga. Então ele juntou, fez um compilado, né, de observações e montou o método dele. O que norteia o Pilates são os 6 princípios. Esses princípios são o que definem quando a gente está utilizando o método corretamente. Eu posso fazer qualquer exercício, inclusive um dos 34 fundamentais do Joseph. Se eu não executar dentro dos 6 princípios, a gente não considera como a prática do Pilates, tá? Como a prática do método. Hoje em dia também existem várias outras técnicas que associam o Pilates dentro dela. Por exemplo, o treinamento em suspensão, métodos suspensos, né? Ele é um tipo de exercício diferenciado, com outros acessórios, mas a base fundamental da execução desses exercícios é o Pilates, né? São os 6 princípios do Joseph. Então, a gente hoje em dia tem algumas variações, né? Mas o método em si, o clássico, né, desenvolvido pelo Joseph, são sempre norteados por esses 6 princípios e os 34 exercícios fundamentais. A gente tem o método contemporâneo, o método clássico, o método original. O que difere todas essas modalidades, entre aspas, são a forma, né? As formas como foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Nos primórdios, até num vídeo também que eu já mandei para vocês, né? O Joseph, ele fazia esses exercícios de forma mais abrupta, né? Eram exercícios mais rápidos, com uma dinâmica um pouquinho diferente. Com o passar do tempo, esses exercícios foram adaptados às necessidades das pessoas. Então, a gente já praticamente não utiliza mais o método original. A gente utiliza o método clássico e o método contemporâneo, que são já variações do método original desenvolvido por ele, né? Por uma questão de adaptação através do estudo mesmo que foi feito, né? De anatomia, de biomecânica, né? Então hoje a gente adapta um pouquinho os exercícios e não utiliza mais com tanto vigor como ele utilizava. E por conta de tudo isso, o Pilates se tornou extremamente popular e ele pode ser praticado por qualquer público. Ele não difere gênero, né? Pode ser praticado por homens e mulheres de todas as idades. A partir dos 7 anos de idade, o Pilates já é indicado, porque a gente precisa que o aluno seja colaborativo, ele entenda o comando e consiga executar. Então, crianças menores de 7 anos, elas são menos colaborativas, né? Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Mas a partir dos 7 anos, é totalmente possível dar uma aula de Pilates completa, né? Com a compreensão dos 6 princípios.
Qualquer público, então, pode praticar. Ele inclui as gestantes, puérperas. Então, ele é bem democrático. É um método de baixo impacto, né? De baixa força. A gente não usa cargas externas de modo geral, né? Então, é o peso do corpo, é a tua consciência, principalmente nos exercícios de Médio Pilates, né? Que daí não tem mesmo carga externa. É tudo a força do teu próprio corpo, o peso do teu corpo e a tua conexão com ele. E quando eu digo que a gente precisa se concentrar e estar presente naquele momento, é justamente para a gente conseguir fazer essa conexão. Porque se a gente estiver disperso, pensando em 1 milhão de coisas ou querendo fazer a qualquer custo aquele exercício, a gente não vai conseguir unir os 6 princípios. E a ideia é que a cada exercício que a gente pratique, a gente consiga colocar em prática, junto com o exercício em si, os 6 princípios. Eles têm que estar presentes ali. E aí, quando a gente consegue executar um exercício com os 6 princípios, a gente conseguiu, então, atingir o nosso maior objetivo. Então, quando eu digo, né, pra vocês que eu não espero que vocês sejam Josephs, que vocês sejam extremamente alongados, nem nada disso, eu espero apenas que vocês busquem, dentro das aulas, o objetivo que vocês têm por estarem praticando Pilates, né? Então, qual é o objetivo individual, né, de vocês? A gente, como professor, né, os professores estão ali presentes para auxiliar vocês na busca desse objetivo, orientar vocês durante os exercícios e fazer essa conexão de vocês com vocês mesmos, com o corpo de vocês e adaptar os exercícios às necessidades de vocês, que essa é a grande sacada do método, né? A adaptabilidade dele. Ele se adapta a qualquer público, a qualquer pessoa, qualquer patologia, e isso faz dele hoje um sucesso e tão popular. Ele só não é tão popular para a maioria das pessoas por uma questão de custos mesmo, né? Praticar Pilates não é uma coisa barata hoje em dia, aliás, nunca foi. Hoje em dia é mais difícil ainda. E por isso o projeto também ele é um sucesso, porque ele leva o Pilates de uma forma muito mais acessível financeiramente para muitas pessoas. Sobre os 6 princípios, a gente vai falar, eu vou citar um por um nos próximos vídeos. Tá bom? Um beijo pra vocês, boa aula, dediquem-se, pratiquem-se e pensem nisso, né? O Pilates, ele vem como uma conexão com o corpo de vocês. Ele não é só uma atividade física. Então, se vocês quiserem, ele pode fazer muito mais por vocês do que só movimentar o corpo de vocês e aliviar as dores. Ele pode conectar vocês com vocês mesmos. Então, se esse for um objetivo que você tenha, seja bem-vindo ao método e vamos tentar aprimorar essa conexão. Um beijo para todos vocês e até a próxima.